Ah, olá para todo mundo. Um imenso prazer iniciar mais uma análise profunda hoje e dar as boas-vindas a quem nos ouve em mais esta jornada sonora. Olá, é ótimo estar aqui de novo. E hoje a nossa missão, assim, exige uma mente bastante aberta e uma atenção redobrada aos detalhes. Bastante aberta, eu diria. O tema de hoje não é nada convencional. Nem um pouco. Nós vamos examinar um material que é fascinante, mas altamente, digamos assim, peculiar. Trata-se de uma compilação bem densa de informações. E que mistura coisas muito distintas, né? Exato. Mistura geopolítica internacional pesada com esoterismo, numerologia e até uns elementos bem intrigantes da cultura pop. Sim, o foco hoje é destrinchar uma narrativa muito específica que a fonte que a gente recebeu faz sobre uma série de eventos previstos para o início de 2026. Isso. É um roteiro que envolve gigantes do cenário mundial, tipo os Estados Unidos, Israel, Irã. Descendo uma teia ali que conecta guerras energéticas a simbolismos ocultos. Mas antes da gente dar o primeiro passo nesse mergulho, é absolutamente fundamental a gente estabelecer um aviso de imparcialidade muito claro aqui. Com certeza. O material que vamos desconstruir hoje tem perspectivas políticas extremamente fortes, sabe? Além de teorias alternativas bem singulares. Então queremos deixar cristalino para toda a audiência que a nossa análise não toma partidos. De forma alguma a gente endossa essas visões. Sejam elas alinhadas à direita, à esquerda ou qualquer espectro alternativo. Perfeito. O nosso papel aqui é puramente o de relatar, analisar e desempacotar as ideias exatas que estão contidas na fonte. Sem julgar se é verdade ou mentira? Exatamente. Somos apenas guias ajudando a mapear e a compreender o que o autor desse documento tentou comunicar e como ele estruturou tudo isso. Certo, então vamos desempacotar isso, porque a narrativa propõe conexões que, independentemente do que a pessoa acredite, são muito impressionantes pela forma como foram amarradas. Sim, a amarração é o ponto forte do texto. Imagina tentar entender como a queda de um regime de 47 anos no Oriente Médio, a captura relâmpago de um presidente sul-americano em exatos 47 segundos e as fases da Lua podem estar todas interligadas num mesmo grande roteiro. Parece até roteiro de cinema. Total, é exatamente esse o quebra-cabeça que a fonte apresenta. E tudo começa com uma linha do tempo geopolítica muito bem marcada no calendário. O evento de fevereiro. Isso. O texto descreve que no dia 11 de fevereiro de 2026, um evento altamente simbólico daria a largada. Uma estátua de Baal, coberta com bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, seria queimada no Irã. E esse evento com a estátua é descrito no material como o estopim perfeito, né? O pretexto visual e simbólico para o que viria a seguir. E a narrativa não perde tempo nenhum. Não mesmo. Porque logo em seguida, o texto nos joga para o dia 28 de fevereiro de 2026. Essa é apontada como a data de um bombardeio massivo, um ataque cirúrgico que resultaria na morte do Ayatollah Khamenei. E o detalhe que a fonte faz muita questão de sublinhar é que esse evento encerra um regime iraniano que durou, e veja bem a precisão que o autor exige, exatos 47 anos. Lá vem o 47. Sim. E o que é fascinante aqui é a análise que o material faz da verdadeira motivação por trás de toda essa engrenagem de guerra. Que não seria apenas sobre armas, né? Exato. A narrativa argumenta de forma muito contundente que não estamos falando de uma operação militar focada só em instruir armas nucleares ou laboratórios, que costumam ser a justificativa oficial. A desculpa padrão. Isso. Para a fonte, essa é na essência mais crua uma guerra pelo controle absoluto da energia, mais especificamente pelo domínio do petróleo no Estreito de Hormuz. Que para quem acompanha esse mercado de energia, a gente sabe que é uma via navegável estreita, mas é indiscutivelmente a artéria mais crítica do mundo. Sim, passa cerca de 20% de todo o petróleo global por lá. É um fluxo absurdo. E a fonte não para nessa questão do petróleo tradicional. Ela constrói uma ponte direta entre esse controle energético e o futuro da tecnologia. A tese da inteligência artificial. Isso mesmo. A ideia de que essa energia abundante e controlada seria o combustível vital necessário para alimentar o avanço colossal da IA. O documento chega a citar um projeto bilionário específico. O projeto Stargate. Projeto Stargate, encabeçado por Donald Trump. Toda essa manobra no Oriente Médio
estaria pavimentando o caminho para o que o autor chama de uma nova ordem tecnocrática. Que seria uma governança global pautada não só no poder militar, mas no controle tecnológico absoluto da informação e dos recursos. É uma visão de longo prazo bem assustadora sobre o poder. Muito. E dentro dessa grande estratégia, a fonte introduz como o sistema lida com a percepção pública, sabe? Como justificar essas ações para as massas. Porque força bruta precisa de marketing. Exato, precisa de uma narrativa convincente. E é aí que entra um dos detalhes mais chocantes sobre criação de narrativas no cenário mundial. A parte do Nicolás Maduro? Isso. O material cita a suposta captura do presidente venezuelano pelos Estados Unidos. Mas não é só o ato da captura que chama atenção, é a logística que o autor descreve, que soa quase irreal. O texto afirma que essa operação inteira duraria apenas 47 segundos. O famoso 47 de novo. Pois é. E quando a gente lê isso, a primeira reação é pensar como uma extração de um chefe de Estado cheio de segurança em volta vai acontecer em menos de um minuto. É taticamente impossível. Mas a fonte usa essa impossibilidade como um símbolo, né? Sim, porque o mais assustador dessa captura, na lógica do texto, não é a viabilidade tática, é a mensagem. A fonte usa esse evento para explicar a criação do arquétipo de inimigo comum. O bicho-papão global. Isso. O texto faz um paralelo direto com o que fizeram no passado com Saddam Hussein no Iraque. A ideia é que o sistema precisa que as massas enxerguem um inimigo claro, um opressor. Para justificar as intervenções extremas. Ao capturar um líder que tem algumas das maiores reservas de petróleo do mundo e fazer isso de uma forma tão humilhante em 47 segundos, os americanos não estariam só neutralizando um adversário. Eles estariam mandando um recado pedagógico para o globo inteiro. Uma demonstração de poder desenhada para causar choque e pavor, literalmente. Precisamente. É uma forma de deixar claro que eles operam muito acima de qualquer regra, Convenção de Genebra ou jurisdição internacional. A mensagem é, basicamente, nós podemos chegar a qualquer um, em qualquer lugar, antes que vocês consigam piscar. É de arrepiar. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A matemática. A matemática do caos. Porque o material não se apoia só em tanque de guerra e extração relâmpago. A narrativa mergulha profundamente numa teia numérica que exige muita atenção de quem lê. Eles pegam tudo e transformam num tabuleiro criptografado. Sim, eles pegam mandatos presidenciais, datas, durações de discursos. Por exemplo, o autor aponta que o Donald Trump é o 45º e também o 47º presidente. Certo. A fonte nos convida a fazer uma conta simples. Se somarmos os dígitos do 45, 4 mais 5 dá 9. E do 47, 4 mais 7 dá 11. E assim chegamos no 9/11, uma referência direta ao 11 de setembro. Que, na visão de muitos teóricos, é o grande catalisador moderno para a expansão da vigilância do Estado. Exato. E o texto usa essa mesma base para amarrar a data do bombardeio no Irã. O ataque no dia 28 de fevereiro seria exatamente no 11º dia do 9º mês do calendário islâmico, o Ramadã. Novamente, o 11 e o 9 invertidos. E a obsessão numérica vai ainda mais fundo com o discurso do Trump sobre esse ataque. Ah, sim, os horários do discurso. O material diz que o discurso ocorreria durante o 119º Congresso, começando pontualmente às 9h11 da noite, durando cravado 1h47. A repetição do 9, do 11 e do 47 o tempo todo. É tratada como uma assinatura. E se a gente conectar isso ao panorama geral desenhado pela fonte, a gente entra no reino do simbolismo oculto. Na gemátria. Isso, explica um pouco para quem nos ouve o que é isso. Claro. A gemátria é uma prática milenar que vem de tradições místicas, de atribuir valores numéricos a letras e palavras para encontrar correspondências secretas. O texto aplica isso ao governo americano, argumentando que os Estados Unidos são uma nação operada sobre princípios maçônicos. E como esses números se encaixam nessa visão maçônica? Nessa visão da fonte, o 47 que vimos na captura do Maduro, no regime do Irã, no discurso e no mandato presidencial, representaria os 47 graus de abertura geométrica do compasso maçônico. Tem também um 33, né? Sim, que nesse contexto esotérico é apontado como o grau mais alto do rito escocês na maçonaria,
Representa o ápice da iluminação e do controle. A fonte até vai além do calendário e aponta para a arquitetura de Washington, D.C. Exato. O documento afirma que a planta original de Washington foi desenhada para formar perfeitamente um esquadro e um compasso, se você olhar de cima. E cita aquela famosa estátua do George Washington esculpido pelo Horatio Greenough. Que a pose com um braço para cima e outro para baixo imita intencionalmente a figura de Baphomet. Que é aquela figura oculta com cabeça de bode, frequentemente associada à alquimia e à união dos opostos. Exatamente, o princípio de unir os opostos. Para o autor, o objetivo de toda essa coreografia numérica e bélica é atingir a máxima Ordo Eb Chau. A ordem a partir do caos. Primeiro desestabiliza o globo inteiro e depois oferece a nova governança tecnocrática como a única solução. E o impressionante é que a narrativa não se contenta em manter esse teatro só na Terra. Ela olha para os céus também. A parte astrológica, que parece ficção científica pura. O autor aponta que o bombardeio do dia 28 de fevereiro não foi escolhido ao acaso, mas coincidiu com um alinhamento planetário. Que funcionaria como prenúncio para um evento ainda maior alguns dias depois. A Lua de Sangue, marcada para o dia 3/3 de março de 2026. E segundo o documento, essa lua avermelhada seria vista com mais intensidade nos céus dos Estados Unidos, Canadá, México. Curiosamente, os 3 países que vão sediar a Copa do Mundo nesse mesmo ano. Coincidência ou não, a fonte amarra os horários para reforçar os números. O pico dessa visualização lunar seria exatamente às 3h33 da manhã. Lá está o 33 de novo. E para fechar a sincronicidade, o dia 3 de março ocorre no exato momento em que faltam 303 dias para o fim do ano. É uma teia construída para não deixar nenhuma ponta solta. A intenção é criar a sensação de que nada foge a esse planejamento das elites. E para provar que isso já estava anunciado, a fonte recorre à revista The Economist. A famosa edição de final de ano deles. O autor chama isso de programação preditiva, que é aquele conceito de que as elites globais têm uma espécie de código de ética distorcido e precisam avisar as massas dos planos através da cultura. Isso. E o texto faz uma dissecação visual pesada da capa da revista. Ele descreve a presença de pequenos tanques de guerra desenhados e posicionados estrategicamente entre os números 2 e 3 de um relógio visual. Que seria um aviso de que o grande conflito estouraria na transição de fevereiro para março, os meses 2 e 3. Além de mostrar figuras de poder como Trump e Putin cercados por ícones de tecnologia. O texto frisa muito a ilustração de um cabo conectando-se diretamente a um cérebro humano. A conclusão sendo que o caos é um cronograma meticulosamente desenhado, visível só para quem sabe decodificar. Mas tem um ponto no material que muda totalmente a direção da conversa, porque fala sobre como o controle governamental ou físico não é suficiente. O autor diz que para controlar as massas no nível profundo, é preciso controlar a cultura. E aí a gente sai da geopolítica do Oriente Médio e cai direto em Hollywood. O projeto Monarca. Isso. O texto alega que existe esse projeto de controle mental operando ativamente, que seria uma evolução mais sofisticada do MKUltra. E vale fazer um parênteses histórico aqui para quem nos ouve. O MKUltra não é uma lenda urbana. Foi um programa real e documentado da CIA na Guerra Fria. Com experimentos antiéticos pesados, drogas, privação sensorial. Sim, e a teoria do Projeto Monarca pega esse fato histórico e joga para dentro da indústria do entretenimento moderna. Dizendo que esse controle mental é usado sistematicamente em grandes celebridades, fragmentando a mente delas para servirem de marionetes obedientes. E o grande exemplo que o autor escolhe para ilustrar isso é bizarro. O ator Jim Carrey. Essa parte do material é genuinamente digna de um thriller. O documento detalha a hipótese de que o Jim Carrey, de alguma forma, conseguiu quebrar essa programação mental e enxergar a realidade do sistema. E a fonte usa como evidência o comportamento bem errático e filosófico que ele teve alguns anos atrás. Lembra daquela entrevista que ele deu num evento público de 2018? Sim, que ele disse que grandes nações não sequestram crianças.
E teve também aquela vez na Semana de Moda, ele dando entrevista no tapete vermelho falando que nada daquilo era real. Que ele tinha procurado o lugar mais fútil e inútil do mundo para estar naquela noite. O argumento da fonte é que esse nível de lucidez e cinismo tornou ele perigoso. Perigoso para a manutenção da ilusão. E a conclusão que tiram disso é que o Jim Carrey original foi substituído por um clone ou um sócia. E apontam provas físicas sutis. Dizem que a cor dos olhos mudou de castanho para verde misteriosamente, mudanças na linguagem corporal e a adoção repentina de um comportamento dócil, super sorridente, bem diferente da postura crítica que ele estava tendo. Mas essa transição do ator rebelde para um clone dócil serve a um propósito narrativo maior no texto. A fonte usa o próprio trabalho do Jim Carrey para ilustrar a tese final. O filme O Show de Truman. Exatamente. O material se apropria do título como uma grande alegoria. Truman é desconstruído como True Man, o homem verdadeiro. O que nos leva direto ao coração do que o texto propõe sobre a nossa realidade, né? Sem dúvida. Isso levanta a questão filosófica central. A fonte sugere, sem meias palavras, que todos nós somos o Truman. Que estamos todos vivendo num mundo onde esses eventos globais, os bombardeios, as mortes de líderes, as crises, não são eventos orgânicos. Seriam arcos dramáticos, roteirizados, financiados e dirigidos por sociedades secretas muito poderosas. O texto cita a Skull and Bones, por exemplo, representada pelo símbolo do X. Na visão do autor, a humanidade inteira está presa dentro de um gigantesco estúdio de TV. E a gente está constantemente reagindo a um roteiro feito para nos manter distraídos. Enquanto a verdadeira ordem tecnocrática é implementada nos bastidores. Mas aí eu te pergunto, o que tudo isso significa na prática? É a grande pergunta. Por que alguém da nossa audiência deve se importar com essas teorias hipercomplexas, cheias de numerologia e clones de atores? Qual é o peso real disso na nossa sociedade? Olha, o significado mais profundo não está em tentar validar se a data do bombardeio está certa ou se tem sós em Hollywood. O que importa é o que a popularidade desse tipo de material diz sobre o nosso estado psicológico. A ansiedade global. Sim, vivemos tempos de ansiedade extrema. Um fluxo incessante de notícias sobre guerra, inteligência artificial roubando empregos. É uma sobrecarga de informação insuportável para o cérebro. De humano profundo de ter uma explicação. De que alguém está no controle, mesmo que seja um vilão. Exatamente. A ideia de que existe uma ordem secreta nos bastidores traz um conforto cognitivo paradoxalmente. Porque a alternativa é encarar que o mundo é movido pelo caos totalmente aleatório. Aceitar que tragédias acontecem por acaso e que não tem ninguém com as mãos no volante? Isso apavora as pessoas. Infinitamente mais do que uma elite obscura controlando tudo. O texto pega o caos da vida moderna e organiza numa história com comércio, meio e fim, e vilões definidos contra quem você pode lutar. É uma tentativa desesperada de colocar ordem num mundo que gira rápido demais. E sabe o que é interessante? Isso me deixa com uma reflexão final que o próprio texto não aborda, mas que fica ecoando. Qual? Sobre essa ideia de clonar o Jim Carrey para manter a ilusão do sistema. Hoje, com o avanço brutal da inteligência artificial generativa, que cria vídeos perfeitos e simula vozes idênticas. Nossa, verdade. Até que ponto o sistema ainda precisaria se dar ao trabalho de criar clones físicos ou usar sócias humanos para manter o show de Truman no ar? É um ótimo ponto. Se a teoria diz que somos controlados por telas, talvez o palco do futuro nem precise mais de atores de carne e osso. A ilusão digital talvez seja a fronteira final desse controle. A própria tecnologia tornando as velhas teorias de controle mental obsoletas, substituindo por métodos ainda mais invisíveis e virtuais. Fica aí uma reflexão excelente para ponderarmos. Bom, chegamos ao fim deste nosso mergulho por águas incrivelmente complexas e provocativas. É um privilégio enorme poder destrinchar esses assuntos com tanta calma e profundidade. Foi uma jornada e tanto. Foi sim. Agradeço imensamente a companhia e o tempo de cada pessoa que esteve presente conosco do início ao fim desta jornada sonora. Sempre mantendo a mente aberta e o senso crítico afiado. E a curiosidade viva, sempre. Exatamente.
Para quem achou este conteúdo estimulante e se ele provocou novas formas de analisar as informações do dia a dia, pedimos gentilmente que curtam este vídeo com a nossa análise profunda. Isso ajuda imensamente o nosso trabalho e permite que a gente continue trazendo conteúdos detalhados para enriquecer o debate. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Nos despedimos calorosamente de toda a audiência. Um grande abraço, continuem questionando as narrativas, investigando o mundo ao redor e até o nosso próximo encontro.